Olá pessoal, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. E na aula de hoje nós iremos criar uma automação dentro do Workspace Google e por meio do Gemini, tá? Então, irei apresentar aqui o fluxo da automação para que a gente entenda primeiramente o contexto, como a automação vai se comportar e depois a gente vai fazer essa implementação aqui utilizando o Gemini, tá bom? Qual a ideia? Nós temos, considerando um contexto em que nós temos um formulário, tá? Geralmente é muito utilizado, né, em alguns departamentos. Então, um formulário, ele está acessível ali para um servidor externo, para um cliente, enfim, algum usuário, né, de algum serviço público. E aí, esse servidor, esse cliente, ele preenche o formulário e o formulário salva automaticamente esses dados preenchidos em uma planilha. E a ideia é criarmos uma automação que irá ler essa planilha e, a partir dos dados lidos da planilha, irá preencher um Docs do Google, ou seja, é como se fosse um Word, né, do Google ali online, e com esse documento preenchido, ele irá criar um PDF, criar um e-mail e anexá-lo a esse e-mail. E após isso, enviar para a pessoa que preencheu o formulário. Ou preencheu a planilha também, tá? Se for, dependendo de como você configure, né, a automação, tem um trecho lá de acionador, e dependendo de como você configure esse acionador, né, seja através do preenchimento ali do formulário, né, que irá criar uma linha na planilha, ou alguma outra forma, por tempo, data, etc., essa automação irá enviar ali ao servidor. Ok, se você entendeu aqui o contexto de como se dará essa automação, você conseguirá perceber que nós temos alguns pré-requisitos para que ela funcione, como, por exemplo, uma planilha, a qual ela precisa ler, e também um doc, né, um modelo ali de documento, que ela irá preencher para criar o PDF, anexar no e-mail e enviá-lo, ok? Então, nós temos pelo menos esses dois requisitos aqui. Eu já tenho pronto um formulário, né, que faz o preenchimento dessa planilha. Então, eu irei utilizá-lo, porque eu sei que alguns setores utilizam dessa forma. Mas aí, e sugiro que você faça da mesma forma também. Mas caso você já tenha uma planilha, poderia ser utilizado também a partir dela, tá? O formulário aqui ele é mais um auxiliador. Então, vou apresentar aqui o formulário, né, a planilha respectiva vinculada a ele, e depois vamos criar aqui esse documento modelo. Então, o formulário é isso aqui. Em um contexto de inscrição ali de servidor, né, para a semana do servidor, o servidor deverá preencher aqui o tema de um determinado seminário que ele deseja assistir, o, o nome dele, o e-mail e o WhatsApp dele. Então, a partir desses dados preenchidos aqui, automaticamente a planilha vinculada a esse formulário será preenchida. Então, nós já temos aqui um preenchimento, servidor fulano da Silva preencheu, lembrando que isso aqui é um exemplo, né? E caso você deseje começar do mesmo ponto de partida, né, que eu irei fazer aqui, com o formulário e com essa planilha, eu sugiro que você assista a aula de criação de formulário, tá? Então, vamos criar o nosso documento modelo, que é o que está faltando, né? Então, eu já tenho essa parte aqui, já tenho a planilha com dado preenchido, e vamos criar agora esse modelo aqui de documento. Para isso, eu utilizarei o Gemini, tanto para criar automação, quanto também o documento modelo que será enviado para o servidor, para a pessoa que preencher ali, né? A planilha, os dados dela, né? Ou a planilha, o formulário, enfim. Então, vamos solicitar a criação desse documento. Para que seja mais rápido para mim, eu não irei digitar, tá? Mas eu vou explicar aqui o que é que eu estou solicitando. Então,
Inicialmente, darei o contexto, né, para o Gemini, considerando ali o serviço público, né, criar um texto padrão, com o objetivo de ser enviado por e-mail, como resposta aos servidores ali, aos clientes, enfim, que se inscreverem na semana do servidor. E aí esse texto, né, que será criado, que será levado para um doc, ele deve ter esses marcadores aqui, ó, nome de servidor e o número do servidor, que na nossa planilha irá corresponder ao número do WhatsApp. Mas você poderia ter aí na sua planilha uma matrícula, CPF, etc. Tá? Eu irei colocar aqui o WhatsApp como um número qualquer, matrícula, enfim, apenas para demonstração. Então, é claro que eu estou utilizando aqui apenas dois marcadores, mas você pode utilizar a automação para preencher vários outros. Então, eu estou apenas demonstrando o preenchimento de dois. Eu vou informar para o Gemini que esses dados aqui, o nome do servidor e o número dele, serão substituídos respectivamente pelo nome do servidor, que está aqui na planilha, e a chave de acesso ao evento, que poderia ser um número de inscrição e etc, né? Conforme eu disse, irei utilizar o WhatsApp. Então, com esse texto aqui, observe que aqui eu estou utilizando o modelo rápido mesmo, não tem problema, que é só para criar um texto, irei enviar. Ok, o texto foi criado, inclusive ele acrescentou até mais informações aqui do que a gente solicitou. Eu irei copiar o texto até essa parte aqui, copiar, irei levar para um documento do Google, então vindo aqui no menu, escolhendo a opção aqui de documentos, eu vou criar um doc em branco aqui, documento em branco. Irei colar esse texto copiado, dar um título, como modelo aqui. Modelo resposta semana do servidor. Ok, então aqui será preenchido com o nome do servidor e aqui com o número do servidor que será o WhatsApp, mas poderia ser matrícula, enfim, outra coisa. Essa parte aqui seria interessante, né, preencher, mas não iremos, já que é apenas a título de aprendizado. Eu irei substituir apenas esses dois aqui, ok? Então, nosso modelo de resposta foi criado. Agora, nós iremos utilizá-lo, né, a partir desse ID aqui. Então, cada documento, né, cada arquivo no Google Drive, seja de planilha, Docs, né, ele tem um ID, tá? Então, esse ID ele é encontrado após aqui a letra D, barra, e antes aqui do barra edit. Então, isso aqui é a chave, né, o ID desse documento, que a gente vai precisar utilizá-lo depois. Então, foi feita a criação do modelo. Desse modo, nós temos agora formulário, a planilha e o modelo. Então, vamos criar agora a automação. Voltando aqui para o Gemini, modelo pronto, vamos iniciar aqui uma nova conversa. Eu preciso agora apresentar para o Gemini, com, se possível, o máximo de detalhes, qual a minha intenção, né, o que eu desejo fazer com a automação, para que quanto mais detalhes eu acrescente, há uma probabilidade maior de ele fazer a automação da forma que eu desejo. Então, eu já tenho aqui um texto, né, o qual eu irei detalhar aqui para vocês, né, que basicamente resume esse contexto que eu venho aqui falando na aula, né? Então, eu tenho uma planilha, né? Ele tem que saber disso. Eu tenho uma planilha com as seguintes colunas. As colunas aqui, eu coloquei elas dentro de pipes, né? Que são essas barras verticais. Então, para separar aqui as colunas, eu usei pipe. Então, carimbo de data e hora. Carimbo de data e hora. Escolha um seminário.
nome completo, e-mail, WhatsApp e link de contato. Voltando aqui para o Gemini. Então, eu descrevo cada uma dessas colunas, a qual foi gerada a partir do preenchimento de um Google Forms, né, nesse meu contexto, com o objetivo de participar de um seminário na semana do servidor. Então, a pessoa que preenche tem essa intenção. E aí, eu passo para ele um exemplo, né, já apresentei o contexto aqui, então vou dar aqui uma referência, né, para ele, de como esses dados são preenchidos. Então, o exemplo de preenchimento aqui, a data, um tipo de seminário, o nome do servidor, o e-mail dele, um número que poderia ser de matrícula, CPF, enfim, e aqui um link para contato, né, que é o link do WhatsApp. Ok? Passei a referência e agora eu vou fazer uma exigência, né? Então eu desejo um código JavaScript, tá? Você não precisa saber programar, então essa é a ideia, né? Então você precisa apenas apresentar para o Gemini qual a sua necessidade, qual a sua intenção, e ele vai fazer o resto, tá? Mas aí você precisa descrever de forma correta, né, o que você deseja. Então, eu desejo um código JavaScript que leia a aba Respostas ao formulário 1, que é o nome da minha aba aqui. Se você tiver um outro nome, colocar um outro nome, você deve passar esse nome para ele também, de forma detalhada, né? Então, respostas ao formulário 1. Preencha o marcador presente no Google Docs, nome do servidor, que será essa parte aqui, nome do servidor, e substituindo esse trecho aqui, esse marcador, pelo nome do servidor presente na coluna nome completo da planilha, e o marcador número servidor pela informação da coluna WhatsApp. E, após isso, gerar um PDF e enviar por e-mail para o e-mail que está presente na coluna e-mail da planilha, que seria esse aqui, ok? Então, descrevi a estrutura da minha planilha, o que eu desejo. Ok, então, basicamente, esse aqui vai ser o meu prompt. E aqui eu irei trocar para o modelo de raciocínio, que, como ele diz aqui, né, ele resolve problemas mais complexos. Então, ele é mais adequado para esse meu caso. Inclusive, ele tem um uso limitado, não uma cota, digamos assim. E aí a gente pode utilizar por dia, tá? Então, de fato, utilize o modelo de raciocínio para as questões mais complicadas, de fato. Beleza. Digitado aqui meu prompt e vou enviar. Então, aqui ele me diz aqui que é uma excelente ideia. Ó, e ele precisará do ID do meu Google Doc, que foi o que eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, esse ID aqui deverá ser referenciado no meu código, que é o modelo, né? E o ID da pasta onde deseja salvar os PDFs temporariamente. Então, eu vou criar uma pasta também aqui para salvar os PDFs temporariamente, para a gente ter um controle do que foi criado. Então, vá até as extensões de AppleScript e colhe o seguinte código. Então, ó, o código já foi, não preciso entender, tá? Isso aqui, programação, vou apenas copiar e seguir o que ele fala aqui, ó. Vá até a sua planilha, perdão, abra a sua planilha, depois disso, vá em extensões, AppScript. Então, irei aqui na minha planilha, clicarei aqui em extensões, AppScript, ok, aqui embaixo. Então, ele já traz aqui uma estrutura padrão. Irei apagar essa estrutura. Irei colar o código que foi gerado pelo Gemini. Observe que aqui eu tenho que preencher e modificar o ID do meu modelo. Então, vamos copiar esse ID aqui. Copiei. Lembrando que é entre as barras. Venho aqui, colo o ID do meu modelo. E aqui o ID da pasta, que será a pasta para onde os PDFs serão salvos. Então, vamos criar uma pasta temporária aqui, né? Então, aqui são os meus documentos. Irei criar uma pasta, nova pasta. Ok. Irei abrir minha pasta.
E aqui o ID da minha pasta é esse daqui, após a barra. E copiá-lo e levá-lo para aqui, o ID da minha pasta. Ok, o nome da aba, se você modificou, né, o nome da aba aqui da planilha, você deverá atualizar aqui também, mas vou deixar inicialmente como está. Ok, e não mexo em mais nada, tá? Só para entender aqui o que ele está fazendo, ele está pegando aqui o nome do servidor na linha 2, e-mail linha 3, nesse caso seria coluna, né? Então, aqui começa na 0, 0, 1, 2, 3. O e-mail está na 3 e o nome está na 2. 0, 1, 2, 3. Pronto, ok. Está coerente, né? Então aqui seria coluna, na verdade, o nome. Mas eu entendi o que ele quer dizer. Ele quer dizer que essa linha aqui, né? Ele está pegando a informação no índice 2 e 3. Ok? Que são esses dois casos aqui. Beleza. Então, preenchendo aqui, ó, as informações lá no meu Google Docs, ok. Não preciso entender isso aqui como vai funcionar, vamos apenas executar, tá? Dá um título aqui para o nosso projeto, que será automação, de preferência, todo o nome de projeto, aplicativo que você criar aqui no AppScript, né? Você não vai colocar caracteres especiais, como por exemplo, acento, cedilha, arroba e etc, tá? Então evite esse tipo de coisa. Então, se for para separar algo, digite underline. Então, automação, semana, servidor. Ok, automação, semana, servidor. Também é uma prática a gente fazer essa separação aqui, colocando a próxima palavra maiúscula, tá? Então, vamos renomear aqui o nome do projeto, automação, semana, servidor. E vamos testar se está funcionando. Para a gente testar se está funcionando, a gente tem que executar esse código aqui, tá? Aí deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Para executar, ele está desabilitado aqui porque está faltando alguma coisa, provavelmente é porque não está salvo. Então, irei salvar aqui. Ok. Então, salvo aqui no Google Drive. E agora ele habilitou a opção de executar. Então, vamos executar. E quando eu executar, ele deverá enviar para esse servidor aqui, né, um e-mail. Eu preciso, inclusive, estar logado aqui nessa conta para saber se foi executado corretamente. Para isso, eu tenho que logar aqui, adicionar uma outra conta. Servidor fulano. A senha, não sei se eu lembro. Ok, a senha está correta. Ok, loguei, não estou conseguindo acessar aqui, porque ele me direcionou para o endereço aqui da planilha do Google, mas aí eu preciso acessar o Gmail, para, caso o e-mail seja enviado, eu ter acesso ao e-mail. Então, ele logou aqui na conta que eu criei a automação, não é essa que eu quero, tem que se atentar a isso. Então, eu vou acessar aqui como o nosso cliente, tá? Então, o servidor fulano foi, na teoria, a pessoa que preencheu ali o formulário. Então, irei clicar aqui para acessar o e-mail dele. Ok, acessei aqui o e-mail dele, do servidor. Nesse caso, é a pessoa que preencheu o formulário, né? Ou seja, o nosso cliente, o usuário, que é uma simulação, claro, né? Então, aqui, com o e-mail aberto, lembrando que a conta que eu criei foi essa daqui, a automação, tá? Então, essa daqui é apenas para acompanhar se o e-mail será enviado corretamente. Então, voltando para minha automação, vamos executar ela aqui, clicando em executar. Precisamos autorizar, tá? Então,
Quando criamos a aplicação, né, no AppScript, nós precisamos permitir com que ela faça alterações ali no nosso workspace. Então, nós precisamos aqui, ó, clicar em revisar permissões, e aqui ele identifica que não é um aplicativo verificado, então clicamos aqui em avançado e acessar a automação, tá? Ok, que é uma automação própria. Aqui está o nome, ó, do meu aplicativo, né, que eu defini, do meu projeto. Então, seleciono tudo aqui, que ele pode editar, enviar e-mail e etc. Ó, todas as permissões aqui que eu vou precisar. Continuar. Então, aqui, essa aqui é uma execução de teste, tá? Então, ela não está sendo agendada. Ó, então, aqui, e-mail enviado com sucesso para fulano da Silva. Vamos verificar se foi enviado de fato. Então, o e-mail foi aqui enviado. 5h58. Fulano da Silva segue em anexo o documento referente ao seminário Como Investir na Sua Aposentadoria. Então, ele já trouxe aqui o tema do seminário que foi escolhido, né, pelo servidor, ou pela pessoa, pelo usuário, como investir na sua aposentadoria. Então, ele acrescentou aqui, no texto do e-mail, atenciosamente a equipe da organização. E aqui, ó, que é a parte legal, ele preencheu automaticamente aqui, no meu modelo de documento, o nome do servidor e o número do servidor. E eu reitero que você pode acrescentar aí outros dados, né, de sua necessidade, matrícula, CPF, enfim, qualquer outro dado importante ali para você gerar um PDF, uma automação como essa, ela pode fazer, tá? Lendo ali os dados a partir de uma planilha preenchida. Ok, então nós definimos apenas para ele modificar esses dois textos aqui, ó. Então o PDF foi gerado, perfeito. Então, nossa automação está funcionando, enviou o e-mail aqui para a pessoa, observe que o e-mail foi enviado pela conta a qual nossa automação foi criada, que é o e-mail de aluno, né? Nesse caso aí seria seu nome. Então, Maria, aluna do curso de AEGOV, por exemplo. Então, apresenta aqui o seu e-mail que foi enviado, né? E aqui para o e-mail do servidor fulano, né? O nosso cliente. Ok? Então, a automação foi criada, observe que eu não precisei programar, apenas descrever para o Gemini qual a minha necessidade. Tá? Inclusive, eu posso fazer algumas modificações aqui, né? Eu achei bem interessante aqui, ó, que ele já colocou aqui a confirmação de inscrição e o tema que foi escolhido. Mas, ó, esse trecho aqui do e-mail está aqui, ó. Então, você poderia modificar aqui, ó. Então, ele traz aqui na chave seminário, que ele leu aqui, né, na planilha. Ó, seminário, que está na coluna 1. Então, 0, 1. Então, o seminário está na coluna B, né, que começa no 0, 1. Ok? Então, ele trouxe para cá. E aí você começa a entender como ele está funcionando, tá? A partir aqui dos dados. E você pode modificar aqui algum texto, etc., melhorar alguma coisa, tá? Inclusive, tem um ponto a ser melhorado, né? Eu já identifiquei aqui. Todas as vezes que nós rodarmos aqui o nosso aplicativo, ele vai enviar o e-mail para todo mundo que se cadastrou. Isso de forma repetitiva. Afinal de contas, ó, a aplicação ela está pegando todos os dados ali da planilha. Então, isso não é legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma melhoria, né? Para a gente ver ali o Gemini melhorando o código, tá? Então, aqui eu vou acrescentar uma coluna à direita e vou modificar aqui, né, em cima, o nome dessa coluna para status de envio. Representando ali o envio do e-mail, tá? Então, a minha automação agora, ele vai colocar aqui se o e-mail foi enviado ou não, né, nesse caso. Para que ele não repita, né, um reenvio, né, de e-mail para a mesma pessoa várias vezes, tá? Que senão, da forma que nós criamos atualmente, ela iria sempre ficar mandando um e-mail para esse servidor aqui todas as vezes que rodasse o aplicativo, que não é legal. Então, vamos fazer uma alteração aqui nesse código.
Vamos voltar para o Gemini e descrever essa situação aqui para ele. Então, aqui, vamos fazer a solicitação para o Gemini. Eu já tenho aqui um texto padrão, o qual eu vou apresentar aqui para você, né? Gemini, adicione uma nova coluna chamada status de envio. Aqui. Atualize o código para que essa coluna seja atualizada na planilha para enviado, né? Ou seja, irei colocar lá esse status enviado quando o e-mail for enviado ao destinatário, para que não sejam enviados repetidos e-mails para a mesma pessoa. Ou seja, desse modo, o script deverá enviar apenas para quem ainda não recebeu o e-mail, tá? Então, aqui está no modelo raciocínio, irei enviar aqui o meu prompt para que o meu código seja atualizado. Então, ele entendeu aqui a melhoria para evitar com que um servidor receba múltiplos e-mails, caso o script seja executado várias vezes, tá? Então, considerando agora a coluna status de envio, que é a 7ª coluna. Será que está correto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. É o índice 6, 7ª coluna, tá certo, né? Eu tenho 7 colunas. Ok. Então, aqui, ó, ele já deu o código, beleza? Eu posso até tentar identificar visualmente aqui. Então, status de envio quando for diferente de enviado, beleza. Então, ele já fez aqui uma modificação. Eu entendo de programação, né? Estou tentando verificar aqui qual foi a atualização, mas você pode copiar aqui, tá certo? Esse código e fazer o teste de forma prática. Então, eu já vi que ele alterou, né? Então, eu irei aqui apagar esse código, irei acrescentar o novo código, né? Vou ter que redefinir aqui o nome, o ID do meu modelo. Irei colocar aqui novamente o ID do modelo e o ID da minha pasta. Aqui, o ID da pasta já está selecionado. Irei levar aqui para o ID da pasta. Beleza. Não modifiquei mais nada. Ok. Salvar. Salvei aqui. Irei apagar esse primeiro e-mail. Beleza. Que a gente não confunda. Irei rodar novamente a aplicação a título de teste. Clicar aqui em executar. E vamos verificar se... Então, ele disse aqui que o e-mail foi enviado. Vamos verificar. Ok, ó, ele modificou o status de envio. E agora, se uma nova pessoa preencher, servidor fulano não irá receber novamente o e-mail, tá? Então, vamos ver se ele recebeu. Ok, recebeu, tudo de acordo como antes. Os dados preenchidos no PDF automaticamente. Beleza. Então, agora a automação, se eu rodar novamente, então o e-mail está aqui, né? Se eu rodar novamente, ele não vai enviar para ninguém. Linha 2 pulada já enviado, beleza. É exatamente isso, a linha 2 para essa pessoa aqui já foi enviado. Ok. Então, nossa aplicação está funcionando, tá? É uma forma de você criar um PDF e enviar por e-mail de forma automática. Eu irei fazer agora uma melhoria nessa automação, que é a seguinte. Sempre que uma pessoa preencher o formulário, ela deverá, no mesmo instante, né, quase que no mesmo instante, enviar esse e-mail para essa pessoa, com o PDF já preenchido. Eu estou aqui apresentando em um contexto mais simples, mas poderia ser uma carteirinha, né, de acesso ao, enfim. Então, você pode automatizar aí de acordo com o seu contexto e sua necessidade, tá? Então, minha automação aqui ela está mais simples, considerando um contexto mais simplificado. E aí, quando a pessoa preencher o formulário, automaticamente a planilha será preenchida e a automação deverá executar automaticamente e enviar o e-mail para a pessoa dessa forma aqui, tá? Como nós fazemos isso? Aqui no AppScript, eu tenho aqui a opção de acionador. Então, para eu criar um acionador, esse projeto aqui, ele tem que estar implantado. Quando a gente executa aqui, clicando aqui nesse botão, nós temos apenas as execuções de teste, tá? Então, aqui, ó,
tipo de implantação está teste. Então, a gente tem que primeiro implantar essa automação, esse script, tá? Então, para eu fazer isso, eu venho aqui, né? Perdão, no botão implantar, nova implantação, eu posso verificar aqui, gerenciar implantações, mas aí eu, depois que criar. Então, aqui, nova implantação, vou escolher aqui, app da web, aqui, nova descrição, versão 1, tudo junto aqui, vou colocar sem espaço, né? Então, versão underline 1, aqui na minha conta, aluno IA, quem pode acessar pode ser qualquer pessoa com conta Google, mas se eu tiver interesse que outras pessoas executem, né? Clicar aqui em implantar. Aqui ele me dá um URL de execução, tá? É interessante, porque acessando esse URL aqui a gente consegue executar a aplicação, né? Essa daqui vai ser automática a partir do preenchimento, mas eu quero, a partir de acessar um determinado site, né, de um determinado link, a aplicação seja executada. Então, eu poderia fazer por meio disso. Beleza, então versão 1 foi implantada, beleza? Clicar aqui em continuar. E agora eu posso ir aqui em acionador e colocar essa versão aqui para ser executada todas as vezes que alguém preencher. Então, aqui, seleciono a função, que é gerar e enviar PDF. Aqui, ó, apresenta a implantação de teste. Eu não irei selecionar essa, irei selecionar a versão 1, que foi o que a gente criou agora. E aí, o evento. Nós temos eventos baseados no tempo, na agenda. Como seria no tempo? Por exemplo, a cada hora, a cada dia, semanas, etc. E os intervalos aqui. Ou então, poderia ser, por exemplo, eu quero uma vez por semana, né? Todas as segundas-feiras, etc. Nós vamos escolher aqui baseado na planilha, que é o que a gente está utilizando, e ao enviar o formulário. Então, quando alguém preencher o formulário e enviar, né, a planilha será preenchida, e aqui, caso de alguma uma falha, né, eu vou ser notificado a cada dia, tá bom? Para não encher o meu e-mail aqui de e-mail de notificação. Então, clico aqui em salvar. Tenho que, mais uma vez, dar permissão. Então, clico aqui em avançado e para automação, para eu dar acesso a ela. Então, a automação aqui, o nome da minha automação, ela está pedindo para fazer tudo isso aqui, ok, permitir. Ok, então a minha implantação da versão 1 foi feita, da planilha ao enviar o formulário, beleza. Teoricamente, então, está concluída a nossa automação, tá? E aqui eu consigo ver as execuções, etc. Então, até o momento, houveram 3 execuções de teste. Então, vamos preencher agora esse formulário aqui, né? Como alguém, um cliente externo, né? Alguém do público, enfim, que nesse caso aqui é o próprio servidor, e verificar se o e-mail é enviado para essa pessoa, tá? Eu vou preencher aqui, ética no serviço público, meu nome, o e-mail aqui da prefeitura, meu WhatsApp, e ok, clicar aqui em enviar, foi preenchido, e aí vamos verificar agora a minha caixa de entrada, tá? Esse aqui foi o e-mail de servidor de teste, mas eu não utilizei, eu utilizei um outro e-mail, então eu vou aqui adicionar conta. Inclusive, eu não preciso nem acessar, né? Por aqui eu consigo verificar ó, que ela foi acionada. Então, ela está em execução aqui, minha versão 1, que foi implantada, através do acionador, tá? Então, ela está aqui em execução. Se houver alguma falha, será apresentada aqui. E vamos executar aqui, perdão, vou abrir aqui o meu e-mail para confirmar.
Ah, já chegou aqui, ó. Escolhi a opção de seminário ética no serviço público. Então, ele já foi enviado quase que instantaneamente, né? E aqui, provavelmente, a aplicação aqui, ela já executou, né? Se eu dar um F5 aqui na página, provavelmente ela vai apresentar aqui concluído. Ok, então foi executada automaticamente ao preenchimento de um formulário, tá? E o PDF gerado, né? Olá, Luan Tenório, a informação que eu passei ali, né, na numeração, como chave de acesso, que nesse caso é o meu WhatsApp. Então, a aplicação funcionando perfeitamente, tá? Esse é um exemplo, tá? Em um contexto simplificado, como eu disse, você pode utilizar várias outras informações aí para preencher um PDF automaticamente a partir dos dados de uma planilha, tá? Então, o nosso fluxo aqui está funcionando corretamente. Então, a automação preencheu o documento, enviou, criou um e-mail, anexou e enviou para a pessoa que preencheu, tá bom? Então, desse modo, eu encerro essa aula. Um abraço e bons estudos.